Olá, tudo bem? Recentemente eu assisti um documentário chamado American Symphony e é sobre um cantor, compositor e pianista americano chamado Jon Batiste. O que me chamou a atenção nesse documentário, na minha opinião torna mais interessante ainda, é que além da trajetória do Jon, que por si só já é incrível, a gente também pode conhecer um pouco da história de sua esposa, a escritora e jornalista Suleika Jawad. O que é paradoxal, que eu achei paradoxal no momento que está sendo retratado ali, é que ao mesmo tempo em que Jon Batiste está chegando ao auge da sua carreira, se preparando para uma apresentação super importante e sendo indicado a nada menos que 11 Grammys, a Suleika está lutando contra a leucemia. Ela recebeu esse diagnóstico de leucemia em 2011, aos 23 anos, ficou em tratamento hospitalizada por 4 anos e se curou. Em 2021, ela lançou um livro contando sua história, que se tornou um best-seller, chamado Entre Dois Reinos, uma memória de uma vida interrompida. Então ela venceu a doença, mas no período do documentário com o Jon, em 2022, a doença reaparece. Um pouco antes de lançar o livro, em 2019, ela fez uma apresentação no TED Talks, cujo título é O que Quase Morrer Me Ensinou a Sobreviver. E é nesse vídeo que ela diz uma frase que me levou a refletir sobre o tema desse vídeo aqui, que é a cura. E a frase é a seguinte: estar curado não é onde o trabalho de cura termina, é onde ele começa. No contexto que ela traz, a frase se refere a que enquanto ela esteve internada no hospital, por 4 anos até se curar, sua vida fora do hospital adoeceu, foi interrompida. Ficou sem emprego, sem casa e sem os planos de futuro que ela tinha, quando aos 23 anos recebeu o diagnóstico. Retomar a vida após enfrentar a morte se tornou então o início de um trabalho de cura para a Suleika, e ela fez isso numa longa viagem pelos Estados Unidos, onde ela encontrou com pessoas que haviam escrito cartas para ela durante a sua internação, que foram super importantes para ela. Então essa frase dela, estar curado não é onde o trabalho de cura termina, é onde ele começa, me fez pensar sobre o conceito de cura para a psicanálise, que é o que eu pratico. Será que chega um momento, ao fim de um processo de análise, onde o paciente está curado, onde ele, o analista, diga que ele está curado, quando termina e quando começa o trabalho de cura? Qual é o conceito de cura que pode, de alguma maneira, balizar a eficácia dos tratamentos psicanalíticos? E a cura, ela é permanente ou não? Acho que a primeira dificuldade em responder essas perguntas é que a psicanálise não é um tratamento estruturado, como são os da medicina, incluindo-se aí algumas disciplinas da psicologia. Num tratamento estruturado, como a gente sabe, há etapas definidas como anamnese, diagnóstico, prognóstico, o tratamento propriamente dito e a cura esperada ao final. E quase sempre com o objetivo da eliminação total dos sintomas e retorno ao estado de saúde dito normal. Já a psicanálise, ela foi e continua a ser construída pela conceituação a partir do exercício clínico e pelo exercício clínico a partir da conceituação. E cada um dos psicanalistas que trouxeram e continuam trazendo novas contribuições modificaram, em certa medida, os objetivos do tratamento e alteraram com isso também a ideia de cura. Além disso, nem todos enunciaram de forma clara, objetiva e simples qual seria o conceito de cura para cada um deles. Alguns se detiveram mais longamente no tema, enquanto que outros bem menos. Mas a gente pode tentar abstrair quais suas ideias de cura, na minha opinião, a partir de conceitos que eles criaram pelo manejo clínico, pela forma como eles entendiam a relação analítica e também como seria para eles a posição desejável do analista perante os seus pacientes. Então, por exemplo, para o Freud, que inicialmente se utilizou da hipnose e da catarse, e depois passou para a livre associação, a cura seria o resultado de tornar conteúdos inconscientes conscientes, e isso se daria através de um novo método
que chamou de psicanálise. Esse método, onde a cura se daria pela fala, se baseia na interpretação dos sonhos, na livre associação, na análise e manejo da transferência, na revivência e elaboração de experiências traumáticas. Esse processo de revisão histórica da psique teria como objetivo proporcionar aos pacientes autonomia e capacidade para lidar com seus conflitos, emoções e desejos reprimidos. Então, para o Freud, a cura não era algo simples, mas um complexo processo de transformação psíquica que não visava tão somente a eliminação dos sintomas, mas um reequilíbrio de forças entre as instâncias psíquicas fundamentais, que seriam o id, o ego e o superego. Além disso, a compreensão da dinâmica de como a libido e as pulsões de vida e de morte participam da vida psíquica do sujeito em suas repetições seriam aspectos centrais também no tratamento. Um outro exemplo, Melanie Klein, psicanalista austríaca, trouxe novas ideias após Freud, conduzia os processos terapêuticos de forma a ajudar os pacientes a integrar aspectos psíquicos conflitantes em suas relações objetais, fossem em subjetos internos ou externos, e além disso a cura também envolveria o reconhecimento de partes indesejáveis de si mesmo, que são projetadas em outra pessoa, o que traria melhoria na forma de lidar com sentimentos negativos. Para Klein, a cura ainda requeriria a capacidade de enfrentar e elaborar ansiedades primitivas e fantasias inconscientes, e reduzir defesas patológicas que se erem como resposta a essas ansiedades e fantasias. Ela foi pioneira na análise de crianças e se utilizava de jogos para que, através deles, do brincar, as crianças pudessem externalizar seus conflitos internos e facilitar a cura. Temas como amor, ódio, culpa, reparação, inveja, ressentimento e gratidão também eram elementos importantes na prática e na teoria de Melanie Klein. Um outro pós-freudiano, Jacques Lacan, francês, dizia que a cura seria a mudança na relação do sujeito com seus desejos e sintomas, pois o sujeito seria fundamentalmente dividido e nunca em completo controle do seu inconsciente. Para ele, a cura seria reconhecer e aceitar essa condição, ou seja, a falta como estrutura psíquica. Para Lacan, os sintomas precisariam ser decifrados e interpretados para que o sujeito se reorganizasse em relação a eles, e isso a partir de uma nova elaboração dos significantes presentes na fala. Nesse processo, a linguagem ocuparia papel central, pois ela seria a base estruturante do inconsciente. Novas articulações dos desejos inconscientes através da fala e da busca da verdade no discurso do paciente. Eles construiriam uma nova e autêntica posição subjetiva frente a eles e perante os limites e as leis que os governam. Já o Sándor Ferenczi, húngaro, contemporâneo de Freud e um dos seus grandes colaboradores no aprimoramento da técnica psicanalítica, acreditava que a cura estaria apoiada no desenvolvimento de sentido de realidade e fortemente também na relação terapêutica. Para ele, Ferenczi, tanto para o paciente como o analista, eles precisariam ter uma posição mais ativa, reagindo de forma mais presente aos conteúdos trazidos pelo paciente num jogo mútuo. Para Ferenczi, o analista precisava exercer empatia, ser genuíno, mais responsivo e abordar os casos com flexibilidade, no entendimento das necessidades de cada paciente. O analista, então, precisaria ocupar um lugar de sustentação. Isso traria segurança ao campo relacional, no qual o paciente poderia revisitar suas experiências traumáticas e elaborá-las, integrá-las com vistas a alcançar a cura. Já da escola inglesa, psicanalista e pediatra Donald Winnicott tinha no desenvolvimento infantil, emocional e no amadurecimento psíquico os conceitos norteadores da sua prática e da cura. Para ele, o ambiente facilitador e seguro
conceito que ele cunhou de uma mãe suficientemente boa, teria um papel fundamental na constituição do sujeito, psíquica do sujeito, em seu crescimento, seu desenvolvimento emocional. A cura também estaria ligada à expressão de um self verdadeiro não reprimido, e na recuperação e uso de um espaço potencial entre a realidade interna e externa. Nesse espaço, a criatividade e o brincar trariam novas formas de sustentação e conexão e integração psíquica. Para o Winnicott, o analista precisaria exercer a função de holding, uma atitude de cuidado e contenção emocional, onde as necessidades do paciente precisariam ser entendidas, e isso conduzia o tratamento para um manejo por vezes diverso daquele utilizado na clínica clássica da interpretação simbólica. Seria a clínica da necessidade. O analista precisaria estar atento aos sentimentos despertados em si, na relação terapêutica, ou seja, na contratransferência, e na pronta comunicação desses sentimentos aos pacientes. Um outro britânico, o Bion, Wilfred Bion, enfatizava que o paciente precisaria desenvolver a capacidade de pensar e processar suas experiências emocionais para dar sentido a elas. A cura estaria no fortalecimento da função alfa, que seria a capacidade da psique de transformar experiências sensoriais e emocionais brutas em pensamentos digeríveis e significativos, ou seja, em conhecimento. Esse conhecimento ele chamou de elementos beta, do alfa para o beta. Para a Bion, a cura estaria ligada à busca de uma verdade emocional, a partir da integração e enfrentamento das experiências dolorosas do passado. O analista, em um estado de atenção flutuante, também precisaria estar no que ele chamou de reverie, uma atitude de receptividade, contenção emocional. Além disso, também precisaria iniciar as sessões sem memória e sem desejo, despido de certezas, preconcepções e preconceitos, focado somente no estado emocional do paciente no momento presente. O Bion também ele trabalhou com grupos, que é muito conhecido, o que foi muito importante, fonte de insights de como a cura seria alcançada pela identificação e resolução de conflitos inconscientes que se mostram, que aparecem nas relações interpessoais. Outro psicanalista, o argentino Juan David Nasio, ele considera que nenhum paciente se cura por completo, que a psicanálise não cura todos os pacientes e nem mesmo de maneira definitiva. Segundo ele, sempre restará uma parte de sofrimento inerente e irredutível e necessário à vida. E o sofrimento se dá por conta de nossos conflitos internos e também com os demais. Para ele, do ponto de vista da psicanálise, alguém está curado quando consegue amar-se tal como é, quando consegue ser mais tolerante consigo e com o seu entorno mais próximo. Ele destaca a importância dos elementos não verbais, como o corpo, os sintomas físicos, o olhar e a voz na relação terapêutica e na cura. Já para o André Green, psicanalista francês, o trabalho com o negativo, com faltas e negações que estruturam a vida psíquica, com a reintegração e revitalização de partes ausentes ou mortas da experiência psíquica, levaria a um complexo processo de cura. Green também dizia da necessidade de um maior equilíbrio entre os narcisismos de vida e de morte, através da revitalização do discurso e da recuperação da fluidez, que podem ter sido perdidos ou interrompidos por vivências traumáticas, como, por exemplo, ausências emocionais profundas no relacionamento com a mãe, um conceito que ele nomeou como a mãe morta e que estaria presente em estados depressivos e melancólicos. Agora, um outro caminho para a gente entender o conceito de cura para a psicanálise é revisitar suas raízes históricas, de uma forma mais ampla e não a partir do pensamento de cada analista. Acho que essa é a proposição do psicanalista e professor Christian Dunker, no seu livro que é fruto da sua tese de livre docência,
chamado Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica, uma arqueologia das práticas de cura, psicoterapia e tratamento. Nesse livro, Duncker apresenta as origens filosóficas, terapêuticas e clínicas da psicanálise, incluindo-se aí o conceito de cura. O texto se constrói por uma detalhada decantação de todos esses enredamentos, disciplinas e influências históricas, que irão compor a prática psicanalítica como a conhecemos hoje. Então, nessa pesquisa profunda, a psicanálise estaria inserida, retomaria o repertório das práticas do cuidado de si, que é um tema abordado em profundidade na obra do Foucault. Esse repertório do cuidado de si incluiria arte, medicina da alma, filosofia, ciência da vida cotidiana, e seria revisitado na psicanálise através da interpretação dos sonhos, dos métodos de cura, da meditação, na importância da fala, na rememoração e na implicação do sujeito com o seu próprio destino. Duncker diz também que o paciente pode ser agente da cura e que a escolha pelo cuidado de si requer coragem e persistência. Ele apresenta um esquema em que a cura seria um dos vértices de um triângulo, onde a clínica e a terapêutica seriam os outros dois. E ainda participando dessa triangulação, a verdade, o sintoma e as modalidades de sofrimento precisariam ser articulados pela análise do mal-estar e pelas ligações entre todos esses elementos. O tratamento teria o objetivo de produzir transformações no sujeito que possibilitassem a enunciação de uma verdade inédita sobre si. Essa verdade, é importante dizer, não seria a verdade na forma absoluta das coisas de uma acepção geral, mas uma verdade na ordem da veracidade do dizer verdadeiro. Então a cura se daria numa elipse de elaboração, com um movimento de retorno de causa e efeito entre sujeito, transformação e verdade, a partir da análise das dinâmicas entre sintoma e sofrimento. A gente pode notar que existe uma repetição, seja observando a prática dos psicanalistas, seja na revisão histórica, que a cura para a psicanálise é, antes de tudo, fruto de um processo. A cura não é algo que acontece no final, o processo é a possibilidade de cura. E os outros pontos comuns também falam da cura como transformação psíquica, desenvolvimento, amadurecimento emocional e ganho de autonomia. Acho que o ponto imutável, desde as sessões da Beta Pappenheim, ou Ana O, com Joseph Breuer, é que a fala permanece como o elemento primordial da cura. Se no primeiro momento da psicanálise o foco estava no paciente, na catarse, no desvelamento do recalque, num segundo momento, a relação terapêutica e manejo da transferência passa a ocupar papel fundamental no processo. A posição ética do analista também, ora presente e ativo, ora empático e continente, seriam os facilitadores do inevitável embate que os pacientes precisam travar com suas fantasias, suas memórias dolorosas, suas experiências traumáticas, com a intenção de alcançar uma cura. Então, voltando a refletir sobre a frase da Suleika, para mim, na minha experiência como analisando, depois como psicanalista, estar curado é conseguir viver melhor com seus sintomas, lidar melhor com o sofrimento que é inerente à vida, aceitar a ausência de controle sobre todas as coisas e conquistar autonomia suficiente para seguir adiante na vida com perseverança. Em resumo, conseguir lidar melhor com seus conflitos internos e conseguir fazer com que isso se reflita no externo. O trabalho de cura, para mim, começa desde o momento em que o sujeito aceita que precisa de ajuda e busca terapia. Ele se instaura pela transferência, naquilo que Radmila Zaguris chamou de um vínculo inédito, ela avança pela coragem do paciente e sobrevive graças à força do desejo do analista. Os processos psicanalíticos podem terminar,
Mas o trabalho de cura e do cuidado de si nunca termina, posto que a vida acontece. Acredito que a experiência a mais próxima de uma cura acontece quando a análise termina, e quando esse término é uma escolha do paciente, mas decantada no processo, quando ele percebe a possibilidade de gerir sua vida de forma autônoma, livre e presente para si mesmo, sem a necessidade da presença constante do analista. Acho que é isso que eu tinha para trazer. Eu vou deixar a bibliografia consultada aqui no texto do vídeo. Obrigado e até o próximo.